Olá pessoal, eu sou Carolina Alves, da Polo de Estratégia, e estou aqui hoje com Malaíca, que é dançarina, produtora, atriz, entre outras coisas também, é franco-brasileira, e hoje ela vai falar com a gente um pouquinho sobre a história dela, sobre cultura, arte e também sobre o carnaval. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Então, minha história com a produção começa há um pouco mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a produzir um grupo de dança, um grupo de música com algumas dançarinas que acompanhavam o grupo na França, porque na época eu morava lá. E a demanda fez com que eu acabei abrindo minha primeira empresa de produção com 20 anos lá. Eu trabalhava com eventos. Bacana. E desde então eu tento fugir da produção, mas a Mas não tem produção jeito. acaba me pegando de um jeito ou de outro. Quando eu voltei para o Brasil há 12 anos atrás, agora, eu pensei que não ia trabalhar mais na área de cultura, não ia mais dançar. E tinha um grupo de música também, né, no qual eu cantava. E achando que em Salvador o mercado, justamente por ser muito difícil, eu tentei outras áreas, em particular o turismo. Mas, como eu disse agora mesmo, a produção acabou voltando na minha vida. Não tem jeito, né? Eu tento escapar, mas não consigo. Então, eu comecei aqui em Salvador produzindo teatro. Porque eu fiz uma formação na UFBA, o curso livre de teatro da UFBA, e fui convidada por um dos professores para fazer a produção da peça da esposa dele na época. E eu primeiro tentei recusar, mas enfim, não consegui. Acabei me envolvendo nessa produção, foi muito bacana, apesar das dificuldades, porque realmente, como eu já imaginava antes de chegar aqui, trabalhar na área de cultura é bem complicado. Não que lá na França seja muito mais fácil, mas o aparelho público acaba dando uma ajuda, um suporte para os profissionais da área de cultura que aqui nós não encontramos. Então, comecei a produzir esse grupo, né, o Teatro Griot, e aos poucos fui me envolvendo com outros grupos de teatro e aos poucos também conhecendo pessoas de outras áreas, em particular da música, porque também é uma área na qual eu atuava lá. E fui convidada por alguns grupos para fazer a produção deles. Tive uma certa dificuldade porque, entre outras coisas, a produção também é a coisa do contato, de conhecer as pessoas, saber, né, os melhores caminhos para chegar ao objetivo. Mas, de uma certa maneira, em pouco tempo, em Salvador, consegui constituir uma rede. Essa é a parte interessante de trabalhar em Salvador. O contato é fácil, né? Então, a gente acaba, em pouco tempo, tendo essa possibilidade. No entanto, a nível financeiro, é muito mais complicado, né? É uma área, a cultura, que, infelizmente, não é suficientemente abraçada pelo poder público. Existem vários editais, existem várias formas de incentivo, pelo menos eles explicam isso assim. E certos valores, para falar de edital, às vezes parecem altos, né, quando a gente vê o valor total que é alocado para aquele edital. Mas quando a gente vai olhar no detalhe, a gente percebe que o que vai ficar para cada grupo não é suficiente para que os profissionais da área sejam pagos de maneira, no mínimo, justa, né, com o preço de mercado. Então, teve um momento que eu fiquei hesitando mesmo, será que vale a pena? Porque nem sempre é fácil pagar as contas quando a gente trabalha nessa área. E a maioria das pessoas com quem eu trabalho ou que eu conheço da área da cultura acabam fazendo outros trabalhos para complementar justamente esse orçamento dentro da vida deles. No entanto, como eu falei, não consigo se desvincular. Não. E atualmente, por exemplo, eu estou fazendo a produção do Coreto Cultural, que é um evento com calendário anual. No 2 de julho, não é isso? No 2 de julho, que acontece todos os meses, o primeiro final de semana do mês.
e nas sextas e sábado. E a gente está tentando, assim, desenvolver esse projeto também no intuito de fomentar a cultura no bairro, revitalizar o bairro. O 2 de Julho é um bairro muito importante, historicamente muito importante, e ele está um pouco abandonado justamente pelos poderes públicos. E é um bairro histórico mesmo, para quem ainda não conhece 2 de Julho, ele é tradicional em diversos aspectos, cultura, arte, inclusive também na parte de alimentos também, né, feiras. É um bairro assim, realmente é um caldeirão cultural, 2 de Julho, e assim, já há muito tempo, é um bairro onde muitos artistas passaram, viveram, até hoje é um bairro onde a gente pode encontrar muita gente do teatro, da música e das artes em geral. Mas em si o bairro mesmo, nós temos alguns centros culturais que tentam justamente fomentar, né, a cultura aqui, mas o que permite mesmo que nós façamos o nosso trabalho é essencialmente o apoio dos comerciantes locais, por exemplo, mas sobretudo da força de vontade dos artistas. Porque, por exemplo, para o Coreto, nós trabalhamos até hoje sem patrocínio algum, e o que nos permite fazer acontecer justamente os artistas que acreditam no projeto, que gostam do bairro. Alguns já disseram mesmo, eu vou porque eu gosto do 2 de Julho, gosto do Coreto, quero tocar no Coreto. E nós temos até um projeto pronto, com um orçamento pronto, tentamos alguns editais, tentamos assim, não inscrevemos o projeto, mas fomos ver o que é que tinha de edital possível para esse evento, mas os valores que são propostos nesses editais são bem abaixo da realidade necessária para fazer acontecer o evento, justamente dessa forma, assim, contínua durante todo o ano. E nós optamos por não inscrever o projeto no edital. Porque era suficiente. É isso, e acaba sendo um trabalho árduo, um trabalho, como é que eu vou dizer isso, assim, muito empenho para um retorno muito baixo, né, que não permite pagar os profissionais. E aí a gente está se voltando muito mais para a área privada, né, que é uma área onde a gente ainda conseguiria justamente um orçamento, um patrocínio que permita a realização do projeto, a viabilização e a continuação do projeto, né? Mas por enquanto tem acontecido, está sendo muito bacana fazer o Coreto Cultural. Agora mesmo, dia 9, domingo, vamos fazer a primeira lavagem do Coreto. Olha, estão todos convidados. A primeira de muitas. Vai ser um marco. Eu acredito que justamente, né, vai ser uma data importante para o 2 de julho e uma data que vai ficar no calendário. E também venham, é domingo agora. Vamos ter uma programação bem interessante, com cortejos nas ruas do 2 de julho e justamente eu falava de outros espaços, com a parceria com a Casa Preta, que é um espaço cultural aqui do 2 de julho. A gente vai ter uma segunda parte da festa que acontece lá à noite, com 2 bandas. E aí justamente, né, 2 bandas, poxa, se nós pudéssemos, realmente a gente pagaria o cachê que um profissional merece. Infelizmente, visto o custo que nós temos e a verba que não é tão alta assim, a gente vai acabar pagando eles, sobretudo com a bilheteria. Entendi. Mas que não é suficiente, né, para realmente arcar com todas as despesas. Enfim, isso aí me leva a pensar justamente no carnaval, porque uma dessas 2 bandas que vai tocar agora no dia 9 é uma das bandas que eu produzo. A pergunta que não quer calar, qual é a banda? A banda é Triplo Morse. Triplo Morse, e que é composta por 3 grandes músicos da cena soteropolitana, né, que são Cadinho, Antenor e Marcos Tressi na guitarra baiana. São grandes nomes da música, né, do cenário musical aqui de Salvador. E mesmo assim temos uma dificuldade muito grande em inseri-los nas programações do verão em geral e do carnaval em particular. Entre outras coisas, é porque é uma banda que se formou há pouco tempo. Sim. E aí, se eu for falar do edital justamente,
de um dos editais proposto para a participação no Carnaval. Quando nós vimos o valor que ia ser alocado para cada banda selecionada, também desistimos da inscrição, porque trabalhar no Carnaval demanda uma logística, né, bastante complicada de deslocamento, ensaios para preparar o repertório essencialmente para esse evento. E o cachê que é proposto é muito derisorio. Não dá para arcar com todas as despesas e conseguir ainda algo que fique depois. Como é que você falou? Justo, né, para a banda, exato, né? Justo para os músicos. No final acaba sendo quase uma ajuda de custo. Então, é muito trabalho, muito esforço para um retorno que não vale a pena. Eu estou trabalhando com a Triplo Morse, estou trabalhando com uma outra banda também, que também tem integrantes importantes do cenário musical soteropolitano, que é a banda Jaiô. São músicos, você conhece? Que o Jaiô é ótimo. Foi muito bem achado, né? E também com a Jaiô, nós fizemos eu não sou exclusiva, eles trabalham com outras produtoras também, mas no nosso caso decidimos juntos que não iríamos participar dessa seleção. Não vou citar os editais, mas dos editais em geral que estão propondo, né, a ocupação do Carnaval, porque não vale a pena, o esforço realmente não vale a pena para o retorno que vai ser alcançado, né, através do edital. Então isso é complicado, porque os grandes grupos, os grandes nomes que você vê na mídia e tudo mais, recebem cachê altíssimos realmente. E aí as pequenas bandas, que são as que fazem o cenário cultural durante todo o ano, dentro de Salvador ou até mesmo na região soteropolitana, não tem espaço, né? São preteridas, né? Exatamente. E aí, algumas, aliás, muitas, porque Salvador é um caldeirão cultural e nós temos muitas bandas e muitos bons músicos, acabam se participando porque também pensam que é uma maneira de justamente ser mais, né, visível, talvez na esperança de que no próximo ano obtenham justamente um contrato que passe não por editais, mas por outras vias de financiamento. Mas é sempre complicado, assim, nós optamos para o Carnaval de não participar desses editais. E de oportunidades que o Carnaval traz, você consegue observar quais podem ser bons, tanto para o músico, né, como também para o produtor? Ou outras áreas também da cultura, né, que você acha que podem ter oportunidades? Eu, por exemplo, trabalho também com audiovisual. E geralmente no Carnaval eu trabalho muito mais justamente filmando e editando os vídeos que eu faço no Carnaval, do que enquanto produtora mesmo das bandas. Porque também existe isso, existem as grandes produtoras já de Salvador que ficam com a maior parte do mercado. Então, não é que não tenha, existe sim possibilidades, né? Existem sim, tem até um credenciamento aí das produtoras de Salvador e tudo mais, mas eu volto a dizer, é muito esforço para pouco resultado. Então, eu acabo, por exemplo, no meu caso em particular, sendo mais interessante de trabalhar de maneira privada, porque quando eu trabalho com audiovisual, eu trabalho diretamente para uma produtora ou para uma banda, que o pagamento se faz através da banda. E para mim é bem mais interessante do que estar na frente da produção. Então o caminho privado acaba sendo mais rentável do que o caminho do público. O caminho público. Mesmo sendo uma festa pública, né? Exatamente. E uma festa que, afinal de contas, movimenta muito dinheiro, né, na cidade. Sim. Muito. É o período do ano onde a prefeitura ou o governo do estado arrecada realmente assim uma boa parte do orçamento vindo da cultura, né,
para o resto do ano. E também o setor privado também, como hotéis, restaurantes, diversos setores se beneficiam por conta do carnaval, porque tem uma cultura, na verdade, né, que atrai gente de fora também. Exato, gente do mundo inteiro. Salvador fica, né, lotada. Fica. E aí, justamente, o que acontece, muitas vezes é mais fácil conseguirmos tocar para essas empresas privadas, para restaurantes, para bares, que movimentam mais também durante esse período do verão e, em particular, do carnaval. E é isso que permite muito mais as bandas menores ou menos conhecidas ter um espaço no cenário soteropolitano, né? Soteropolitano, através dessas empresas. Agora, para quem quer começar, você acha que vale a pena buscar os editais também para o carnaval? Assim, existem outros editais durante o ano inteiro. Então, de qualquer forma, é um pouco complicado, porque quando você já tem uma experiência, você tem mais chances de ser selecionado. Sim. Então, mas para ter experiência, você precisa ser selecionado anteriormente. Mas, claro que vale a pena. Eu acho que justamente para... É uma escola também, né? Os editais é uma escola, te forma, te ajuda a entender a produção, te ajuda a conhecer os caminhos da produção, as pedras no caminho. E é interessante, te traz uma bagagem, né? E em seguida é isso, eu acho que não tem que esperar o carnaval em particular, é tentar outros editais também durante o ano e é isso. Tem outra coisa que é interessante, é que é o mesmo valor para uma pessoa que está fazendo voz e violão ou para uma banda com 5, 6 participantes. E então é uma coisa muito injusta, porque a produção de um cantor que se acompanha ele mesmo, né, no violão, é mais simples, tudo acaba se tornando mais simples, e aí o cachê se torna interessante no final, né? Mas quando você recebe exatamente o mesmo valor para uma banda com 5, 6 músicos... Os ensaios são diferentes, né? A questão da logística dos instrumentos. Isso, do deslocamento, dos ensaios, e em seguida do cachê que vai ficar para cada profissional no final. E nos editais que você já participou, né? Você tem muita experiência. Que dica você poderia dar para quem quer entrar agora? Qual é o conhecimento de gestão, de financeiro, que você tem que ter antes de entrar em um edital? A parte, você falou do financeiro, a parte do orçamento é importantíssima. Muitas pessoas deixam um pouco de lado, até porque o artista ou o produtor cultural, o produtor mais, né? Mas assim, a parte financeira é algo meio complicado, mas é um ponto essencial dentro dos editais. É necessário realmente ter uma ideia muito precisa dos custos que você vai ter, e às vezes são pequenos custos nos quais a gente não pensa no começo. Eu falo por experiência também. Sim. Os primeiros editais dos quais eu participei, o nosso orçamento não era suficientemente detalhado e a gente acabava esquecendo coisas importantes para que a produção, né, do evento ou do show aconteça com todas as partes sendo contempladas. Então, eu acho que o ponto realmente assim, essencial do edital é você ter um orçamento bem fechado e bem o mais perto possível da realidade. Todos os detalhes que envolvem. Alimentação, por exemplo, é uma coisa que muita gente esquece, né? Mas sim, transporte, alimentação, o registro justamente fotográfico, mais audiovisual também. Hoje em dia é cada vez mais importante você ter esse registro. Designer, são vários profissionais que compõem o evento, compõem, né? o evento, desculpa, justamente assim, e são pontos essenciais até para que depois você possa justificar justamente, né, um pedido de um outro edital. Sim. Ter o registro desse evento, ter como é que chama? Ai, corta essa. É cobertura jornalística, né? Não, mas é importante também. Mas um design, né? Você falou de design, uma identidade visual
também é bem importante. E, é claro, uma assessoria de comunicação, que é outro ponto que muitas vezes as pessoas esquecem. E qualquer evento, ele precisa de público. Você pode fazer o melhor evento que seja, com as melhores bandas. Se você não comunicou o suficiente o seu evento, você acaba fazendo um evento para poucas pessoas. E a parte essencial nisso tudo é o público. Então, a assessoria de comunicação é importantíssima. Hoje, existe realmente também uma boa parte que é feito através das redes sociais e tudo mais, mas geralmente também é esse assessor de comunicação ou seu assistente que vai movimentar essas redes sociais. É um canal de comunicação hoje importantíssimo. Então, essa parte do orçamento, e em seguida a clareza do seu projeto. Isso é importante mesmo, é você conhecer o seu produto, eu vou chamar aqui de produto, né? Sim. Mas você conhecer realmente muito bem o seu produto e saber desenvolver uma escrita na qual fique bem claro o que é que você está propondo, qual é o seu público-alvo, qual o retorno que você pode ter, né, também para a sociedade fazendo esse evento. São pontos essenciais para que um projeto seja bem pontuado no edital. Essa questão do produto final, né? Eu já vi editais que você pode fazer um show e também já vi editais que além do show tem que produzir alguma coisa, como por exemplo CDs. E também já vi editais que pedem que você faça algum retorno social. Como é que funciona isso? Por exemplo, a gente agora terminou um projeto, eu digo a gente porque eu tenho uma parceira que é Marise Urbano, com quem eu trabalho desde 2014, nós temos a Girapomba Produções e passamos um projeto em Cajazeiras. E então, o retorno era justamente a ideia de trabalhar com o público local e proporcionar eu ia dizer essas crianças, mas não eram só crianças, tinha adolescentes, adultos. Tinha adolescentes e adultos também, mas jovens adultos em todo caso, a possibilidade de ter um produto final, por exemplo, né? No nosso caso, nós trabalhamos com música, que foi rap, audiovisual e grafite. E fizemos no final do projeto, além das oficinas que tivemos, né, nessas 3 áreas, tivemos um produto final que foram 2 clipes com músicas que foram produzidas na oficina de rap e o grafite entrou também compondo os vídeos. E assim, o maior prazer justamente foi o retorno dessas pessoas. Eu lembro de um menino, assim, da primeira vez que ele entrou no estúdio de gravação, a emoção que ele estava ali. Foi, assim, melhor do que qualquer pagamento que a gente possa receber, embora o pagamento seja importante. Mas eu pontuo, porque é isso. Certíssimo. Eu vou até fazer assim, uma parêntese no sentido que muitas vezes acredita-se que o artista vive, não sei, de amor e do prazer de tocar ou do prazer de filmar. E esquecemos que é um profissional e que ele precisa pagar as contas, né, da mesma forma que qualquer outro profissional de outras áreas. O artista, ele ama o que ele faz, mas o médico também ama. E ninguém vai no médico de graça. Exatamente. Ninguém pede ao doutor uma consulta, ali, rapidinho uma consulta. Você gosta tanto de fazer isso, de cuidar de pessoas, sai cobrar, ninguém pergunta. Pois é, e aí, mas enfim, o retorno realmente também humano é muito importante. E assim, justamente, eu lembrei desse menino em particular, na chegada dele no estúdio de gravação, mas todos os participantes desse projeto que chamou Cajartitude, foi assim emocionante. Fizemos um encontro, que fazia parte também de um dos retornos. Quando terminou tudo, fizemos um encontro num centro cultural em Cajazeiras mesmo, onde nós projetamos os videoclipes. Ai, que massa. E convidamos a comunidade, né, além dos participantes do projeto. E foi assim um prazer ver que as pessoas aderiram, um prazer ver que a gente plantou uma sementinha, não, claro, todos os participantes, mas que, assim, alguns dos participantes ali já vislumbraram a possibilidade de continuar nessa área ali,
É assim, um prazer muito grande isso. Ver, né, aquela sementinha que foi plantada e saber que dali vai brotar novos profissionais da área. Por isso mesmo que tem valor o trabalho, né? Não é? Muito obrigada, Malaíca, pela sua Obrigada. participação. Continue seguindo a gente, procure Malaíca nas redes sociais e o Coreto Cultural BA, que ocorre todos os primeiros finais de semana do mês, não é mesmo? Isso, sexta e sábado. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Até a próxima.